Boa tarde a todos. Boa tarde Hoje, a todos. Estou aqui a convite do professor para contar alguma coisa com referência à situação do município ou do estado quando deu a revolta dos colonos. Então, eu estou aqui à disposição, o professor pode fazer pergunta e tudo. O senhor Divino Friso é uma das pessoas que talvez aqui em Capanema seja um dos que mais tem informações sobre essa questão da revolta dos poceiros e também vamos tratar de outros assuntos, especialmente o contexto, como é que era a realidade naquela época e depois aí que até chegar a essa revolta dos poceiros, a questão que aconteceu naquela época ali, aquela emboscada que aconteceu ali no quilômetro 17, né? Quilômetro 14. Aí é uma questão que existe uma divergência de onde foi, né? Então é importante, nós vamos ver e vamos conversar com o senhor Divino. A pergunta que eu gostaria, o início, digamos, o processo que eu quero falar com o senhor Divino, é primeiro que ele conte para nós o nome completo, a idade, onde nasceu, de onde que veio, onde morou e quanto tempo faz que veio para Capanema e assim por diante. É o seguinte, eu tenho 88 anos, nasci em Campo Novo, no Rio Grande do Sul, e participei do quartel militar também, e de lá vim para Tenente Portela, é uma cidade dentro do Rio Grande do Sul. Tenente Portela é uma cidade dentro do Rio Grande do Sul. De lá, lendo os jornais, descobri que eu era caminhoneiro já na época. Descobri que existia esse lugar chamado Capanema, no Paraná, que era tudo grátis. Terra boa e tudo grátis, quem queria podia vir para o Paraná. Aí copiei mais ou menos, não tinha estrada, mas copiei mais ou menos pelo mapa para vir, e daí fiz a lotação. Fiz uma lotação lá, vim com 26 homens, mas tudo equipado para trabalho, homens trabalhadores. E daí quando chegamos em Barracão, levamos 3 dias para chegar em Barracão. Quando chegamos em Barracão, eu me informei para vir a Pranchita. Olha, para ir a Pranchita é assim, mas não convém ir à noite, porque tem muita serra e com o caminhão aí, você polvo em cima. É melhor se eu pousar aqui e seguir amanhã cedo. Eu vou seguir, eu vou andando devagarinho, a nossa viagem é comprida e nós queremos conhecer o Capanema, né? Aonde viemos. Aí chegamos na Pranchita, aí pousemos. Na Pranchita nós pousemos. Daí na Pranchita, no outro dia cedo, um amigo meu levantou, era dono da oficina mecânica. Ele levantou e disse assim: Levino, você vai sofrer muito nessa estrada aí, porque só tem estrada 20 quilômetros e o senhor tem que fazer 35 quilômetros, que é onde, ao mesmo tempo, a cidade de Pérola do Oeste era 35, né? E a quilometragem contava dali de Santo Antônio do Oeste para cá. Aí ele disse: o senhor vai sofrer muito. Eu digo: não, mas nós viemos preparados para entrar no sacrifício, mas nós queremos conhecer Capanema. Aí saímos cedo, fizemos mais ou menos uns 20 quilômetros e ali era meio-dia, comemos, nós tínhamos nossas coisas, nosso rancho dentro do caminhão e seguimos. Picada, passamos por dentro do Lajeado Grande e viemos até Pérola do Oeste, ele que era tá de 35, né? Aí dali acabou a estrada, não tinha mais. Aí nós fizemos uma estrada pela picada do Luiz Carlos Prestes, até no quilômetro 40 formamos a nossa sede, tinha bastante água, que vertia e tal, nós formamos a nossa sede. E daí começamos a trabalhar. Os que vieram, trabalhamos 30 dias, aí terminou a comida, como os outros, né? E voltamos ao Rio Grande do Sul para buscar comida. Daí, quando voltamos, já veio uma mudancinha em cima, chamava-se a Dom Maia. A mulher tinha 15 filhos, mas tudo sempre, era de graça. Era só marcar assim as áreas, era de graça. Aí ficamos aí 4 anos. Nós entramos em 52, 56, 57, 5 anos, mais ou menos em 5 anos.
Aí entrou, a companhia entrou antes. Viu que estava aquela colonada, tudo colocado, tudo querendo trabalhar mesmo, e eles formaram a tal de Companhia Citra, administrada pelo governador Lupion. Aí, como eles viram que o negócio estava bom, se comunicaram com o governador o quê? Vamos tirar toda essa gente daí e vamos vender as terras para eles, né? Foi o que eles pensaram. Aonde eles começaram aí fazer os banditismos, jagunçada, montaram um escritório lá no Lajado Grande, montaram um escritório em Capanema, mas a estrada era picada, E quem tinha caminhão, na realidade, era eu, e tinha um polaquinho da Pela Doce, que tinha um caminhãozinho muito pequenininho, não carregava nada, mas o meu era mais ou menos bom. Então eu trazia, mantença para esse povo tudo aí. E daí, quando, em 57, eles começaram a pegar as estradinhas que iam dos moradores e marcar tudo para depois derrubar as casas dos moradores. O pessoal já cansado da companhia. E os moradores começaram a apelar para nós, que nós éramos os que mais apareciam um pouco ali no meio da sociedade, começaram a vir. Daí foi aonde começou a acontecer. Já derrubaram uma casa lá, um rancho, um galpão, outro para lá, e os moradores se mudaram para dentro da nossa sede, que nós tínhamos nossa sede. Ali, os galpões começaram a entrar para dentro, e se apoiar ali dentro, e foi indo, o tempo foi passando. Quando deu, aí foi em 57, nós iniciamos a revolta no dia 13 de 57, de setembro de 57, então eu digo bem a data, porque minha sogra faleceu dia 12, aqui, de hospital velho, ali, um ranchinho, ali faleceu minha sogra. E daí no dia 13 nós se putemos e retornamos para cá. Quando chegamos lá, estava tomado, os colonos tinham tomado conta do caminhão, tudo, e vamos fazer um combate, eu nem sabia o que era fazer combate, nem sabia, né? Eu via falar em revolução, essas coisas eu via falar, mas combate não. Aí, até de começo eu refuguei, aí os caras chegaram e disseram, não, você tem que ir, você não se manda mais agora, você não se manda mais. Então, os comandantes, eu vou falar para vocês como já falei aquele dia para o senhor. Os comandantes eram o Pedro Santin, era o Jacó Dal Bosco, Pedro Silveira, o Vídeo Darcy, e eles eram 6, tem mais 2 que eu não lembro. Esses eram os comandantes. Mas o senhor sabe que o colono é que nem não comparando, o senhor abrir a mangueira e soltar uma boiada. Aí eles tomam, porque eles têm poder daí, né? E se mandemos. Daí fomos, quando chegamos na perna do oeste, eu falei com o meu compadre, esse Dal Bosco era meu compadre. Eu disse, eu tenho um médico, eu trouxe de Santo Augusto, do Rio Grande do Sul, está aqui em Perna do Oeste, e eu vou levar ele junto, eu não vou ir solito assim. Mas ele não vai, vou falar para ele. Fui lá, falei, ele prontamente pegou a maleta dele e viemos. E daí seguimos, por tarde de lugar lá para o combate. Quando chegamos lá, era 6 horas da tarde. Aí o Pedro Silveira, eu acho que eu não tinha falado do Pedro Silveira. O Pedro Silveira era um dos chefões. Ele disse, olha, o Adão Maia trepa nessa árvore até lá, com a espingarda nas costas, espingarda 2 canos. Quando ele vê o ronco da caminhoneta que vem, da manhã cedo vai passar, 5 horas para 6, para ele vai passar essa caminhonete, com jagunço. O Adão Maia dá um sinal. E quando ele identificar que é a caminhoneta, ele dá um outro sinal. E nós estamos era uma tocaia, como diz, não sei se o senhor entende o que quer dizer, uma tocaia. Era uma tocaia com o lado daquele canto aqui, nesse canto aqui. E nós já éramos 56 homens, e todos armados de espingarda,
Winchester, essas arminhas livianas, mas tinha. Aí o Pedro Silveira me disse para mim, você manobra o caminhão, passa aquela sanguinha e fica lá. E eu vou ficar aqui porque o motorista é meu. Eu atiro no motorista, o motorista cai e nós caguemos o resto que vem em cima. Né? E de fato, aí eu tirei o caminhão para lá, o doutor Schmidt foi comigo e passamos a noite ao redor do caminhão ali, escutando, e nada, não saía nada, não saía nada, não saía nada. Quando foi às 6 horas da manhã, aí explodiu. Aí explodiu. E explodiu feio. Aí eu não sabia o que fazer. Aí o doutor Schmidt me disse assim, vamos lá. Pode ser que tenha alguém dos nossos balhado, cortado. Vamos lá, vamos acudir. Então, nós deixamos o caminhão e fomos lá perto. Era pertinho, eu tinha levado o caminhão, era pertinho. Aí fomos lá. Chegamos lá, eu já tive cara com o senhor que estava caído, era um empregado meu, até era meu capataz, já estava ruim para cobrir casa. E fomos indo para frente, tinha o teleiro da Pérola do Oeste, e em cima do caminhão eu contei 5 jagunços, mas foi o que eu pude contar. O Pedro Silveira não me deixou eu contar todos os que estavam mortos ou machucados. Ele não deixou, ele disse, não bote a mão em nada, se arrecue, daí vai lá onde está o caminho que nós vamos você mandar para lá. E daí você mandamos mortos, ficaram tudo ali. Os nossos amigos, meus amigos, um colono, o hoteleiro, o meu ex-empregado, ficaram tudo ali. Aí tinha o escritório no Trado de Lajeado Grande. Aí, vamos aí no Lajeado Grande, ele chamava todo o pessoal aí, no Lajeado Grande temos um combate feio para fazer. A companhia está instalada ali, está tudo dentro daquele galpão lá e tal. Aí falava. Mas viemos. Quando chegamos ali, ele mandou passar por dentro do rio. Mandou passar um caminhão para o outro lado, eu e o doutor Schmidt passemos, e eles ficaram ali, mas nós nem andemos 100 metros. Já estourou o fogo lá, né? Eles entraram dentro, e lá tinha os depósitos de petróleo e coisa arada, eles já meteram fogo ali, fogo e fogo. Nós via gente correndo e tudo que era lado, porque tinha lajeado que passava perto do galpão do escritório. E lá, a maioria se escapou dentro do Lajeado Grande. E morto não sei quanto ficou, porque era grande o palácio lá dele, né? 2 andares de madeira, né? Aquilo quando baixou tudo, aquilo você não sabia mais nada o que era, o que não era. E aí demoraram até que se reuniram, até os companheiros se assustaram, porque foi demais o fogo. E daí começaram a se reunir, daí disse, reuniram o caminhão. Lá ficou queimando. Aí ele disse assim, agora nós vamos a Capanema. E lá em Capanema é pior que estão armados e estou esperando. Para mim, eu não entendia nada daquilo, vou fazer o quê, né? Eu guiava o caminhão, né? Então vinha vindo. Posemos na Pérola e no outro dia cedo saímos. Quando foi de tarde, pelas 4 horas, nós chegamos em Capanema. Tinha que arrumar os bueiros, pontilhão, para o caminhão passar por cima, e viemos até ali. Mas o povo viram que esse caminhão vinha com esse pessoal, avisaram, olha, vem a revolução e tal, e os pessoal da Citra se cambiaram. Não ficou ninguém, ficou o escritório. Aí entraram, chegaram, invadiram o escritório, espatifaram o que tinha lá dentro, mas não botaram fogo. Porque tinha bastante casa ao redor já, tudo de madeira, né? Tinha bastante casa. E o meu cunhado era prefeito. Ele era vereador, mas fugiu o delegado, fugiu o prefeito, fugiu o padre, e aí a Câmara nomeou ele como prefeito. Então meu cunhado assumiu como prefeito, né? Aí eu fui falar com ele lá e ele disse, eu já estou passando o rádio desde madrugada para o governador e para o chefe da polícia
em Curitiba e não estão me dando satisfação e eu preciso, meu Deus do céu, o que é que vou fazer? Eu ia morrer toda essa coisa aí. Eu também, o que eu ia dizer, não sabia nada daquilo, né? Vamos aguentar o tranco. Mas quando foi aí pro meio-dia do outro dia ali, veio a resposta do chefe da polícia, que eles iam vir, mas não para prender ninguém. Não iam prender ninguém. Eles vinham para fazer um acerto e a Cícera ia se retirar e os colonos ficavam com as terras e daí eles iam emitir os títulos e davam para os colonos e não custava nada. Aí calmou os colonos, aquela Babilônia ali, calmou. Aí quando foi no outro dia, na realidade, chegaram. Chegou um coronel, chegou um padre e um secretário do governo. Aí fizeram, o meu cunhado tinha feito um palcozinho de pau nas estivas lá, subiram lá e falaram, quando o coronel foi falar, o Pedro Santini levantou a Winchester e disse, esse é meu. Aí meu compadre mandou ele baixar a Winchester, não, baixa a Winchester porque está desarmado, é um coronel, mas está desarmado, vai conversar, não vai atirar ninguém, né? Aí ele baixou, e daí o coronel começou a falar, e até que calmou. Daí o padre tem bastante saliva, né? Começou a falar e tal, porque o governo vai fazer isso, o governo vai fazer aquilo, e pá e tal, e daí, e que dentro de 30 dias dali em diante, 30 dias, começava a chegar os títulos de propriedade dos colonos. Que os colonos fossem todos, cada um para sua casa, e a sítio estava acabada, não existia mais sítio. Mas de fato não existia mais mesmo, né? Então daí ficaram ainda ali uns 3 dias, nós demoramos 8 dias naquela luta. 8 dias nós ficamos caminhando, andando, comendo mal, dormindo mal, e eu cheio de compromisso que eu tinha também, tinha pessoa que caminha para pagar e não queria trabalhar para pagar, mas acompanhei. Eu tinha que acompanhar, não adiantava dizer que não vai. Não adiantava. Se eles encontravam o cara ali, mandavam o cara em cima do caminhão, eu dizia, mas eu vou mudar meu boi, meu cavalo, que não tem nada de boi, nem aquela trepa em cima. Né? E daí deixavam, coitado dos colonos, e vinham, trepar em cima do caminhão. Quando eu cheguei com uma caminhonada de gente ali, mas meio desarmado, sem treino, sem nada. Era para vir para morrer. Mas como a Cita se pegou mal também, a polícia fugiu tudo, sumiu tudo. Aí todo mundo agarrou coragem que ia estar bem, e de fato deu mesmo. Aí nos 8 dias foi calmado tudo, foi procurado o prefeito onde é que estava, o delegado para vir assumir os cargos deles, porque o meu cunhado não era o prefeito. Ele assumiu porque não tinha prefeito, né? E daí eles vieram. Dali os 30 dias veio mesmo. Eu tinha um comérciozinho aqui embaixo, mas eu era bem conhecido do povo aí do Paraná, bem conhecido. Então veio para mim um fecho assim, títulos de terra. Aí eu comecei a ler e tal. Aqui o governador mandou os títulos de terra. Era para me avisar os colonos que já tinha saído uma parte, sido despachado uma parte, e daí ficaram fazendo marketing. Já estava cheio de colonos e cada um precisava do seu título de propriedade, como de fato veio. Não ficou um sem o título de propriedade. E a companhia também desapareceu nunca mais. E daí calmou, aí os colonos começaram a trabalhar e seguir para frente, e acabou tudo. Não deu mais aqueles atrapalhos, cada um foi para o seu rancho e tal, e terminou tudo. Só a gente, para citar, assim, nós estamos hoje aqui com os alunos, com alguns alunos, porque nós temos aula durante a tarde, então as outras turmas não tiveram condição de vir. Mas também depois ali a turma vai, de repente, poder fazer algumas perguntas. Sim. Mas eu só, tomando a partir daquilo que o senhor falou, é um fato importante, porque em Capanema começou antes
de todos os outros lugares esse momento, digamos, do confronto. É isso mesmo. E, porque depois, depois aconteceu em Pato Branco e Francisco Beltrão, logo em seguida. Na questão de um mês, mais ou menos, daqui, dia 13 dia 14 de setembro. Dia 14 foi o dia do estouro. Né? Do estouro que deu a tocaia ali, que aconteceu. E a partir daí, aqui em Capanema, ocupou em Capanema, e aí depois, lá em outubro, no início de outubro, até 10 de outubro, é que deu em Pato Branco e Francisco Beltrão. Foi o período em que depois a companhia, realmente, as companhias pararam de atuar e ficou, digamos, digamos, um vazio. Quer dizer, o governo deu, reconheceu, digamos, a vitória, digamos, dos poceiros e passou a reconhecer também a questão da necessidade de titular as terras. A única coisa que eu fico preocupado em saber, e eu queria ver, o senhor sabe que se eram os títulos definitivos ou que tipo de títulos que eram aqueles que foram entregues ali a partir do governo do Estado? Porque depois, aí eles instalaram o GETSOP, que é aquele grupo executivo das terras, e que fez toda a medição das terras daqui. Como é que eram esses títulos? Era só o reconhecimento da propriedade? Não. Os títulos eram legais, foram todos bem reconhecidos, foram para os cartórios de registro, registrar todos, foram legais, e ainda existe. Tem morador que ainda tem o título, não tem a escritura. Mas tem o mesmo valor, registradinho, tudo tem o mesmo valor, né? Ainda existe. E quanto dali para frente, continuam a chegar os títulos, vinham lá em casa, porque eu era bastante conhecido também com os deputados lá em Curitiba, eu viajava para lá, e os deputados precisavam dos votos, porque não existia voto no Paraná. O Paraná não era nada. O Paraná, no ano 52 que nós entramos, eu vou falar para o senhor vai dizer que não é verdade, mas no ano 52, o Paraná não tinha, Capanema não tinha um morador, era sertão. Aí, Cascavel, tinha umas 4, 5 casas, mas não era município ainda registrado, como diz, era Cascavel, Capanema, aquela coisa, né? Pato Branco, a mesma coisa. 2 vizinhos, era mais pior ainda. Barracão era a mesma coisa, Santo Antônio do Sudoeste era o mesmo, porque daí, de Palmas para cá, é que eles foram registrando os municípios. De Palmas para cá e de Laranjeira do Sul para cá. O Paraná não tinha nada, não tinha lavoura, não tinha estrada, mas não tinha nada, tinha as terras boas, terra que está até hoje, é tudo assim, terras boas, mas não tinha nada. E os governos, eu não sei como é que funcionava os governos, não vinha nada. Aqui, o primeiro prefeito aqui do Capanema, ele se elegeu no ano 51, mas foi registrado no ano 52, né? No ano 52. O coitado, ele arrumou 4 mulas para poder puxar a mantença para o povo de Pranchito, Santo Antônio, 4 mulas ele arrumou com o governo. E daí eu tinha um caminhão velho, um coitado, um Dodge velho, que caía um pedaço aqui, outro pedaço lá, iam juntando, iam montando, para esse Dodge velho chegar até lá. Levava 8 dias para ir da Pérola, lá em Santo Antônio, buscar comida. E o povo precisava comer, porque aqui tinha caça, mas a banha, o sal, o vinagre e tantos outros temperos, isso não tinha nada. E o povo precisava comer e trabalhavam. Quando foi no ano 53, eles já começaram a vender produto, começaram já a colher. No ano 54, eu já recolhia fumo, pouquinho, mas recolhia e me fichei na Souza Cruz, em Santo Ângelo,
no Rio Grande do Sul, a Jesus Sim. falar, ou conhece, né? E eu me fichei lá, portanto, que trabalhei 25 anos com a São Cruz. 25 anos. Aqui eu comandava o espetáculo tudo ali, né? Mas o Paraná era sofrer Toledo, o povo ia dizendo que a terra de Toledo era boa mesmo e prática. Então, o povo via era Toledo. E Marechal Conde Rondão era alemão de Santa Catarina, que diz que Rondão é a segunda cidade alemã no Brasil, né? Marechal Conde Rondão, né? Aí começaram a ir. Aí o Paraná começou a crescer. E isso veio logo, já saiu aquele governador, entrou o governador em Braga, eu acho que o senhor viu falar, um baita, é general, né, Braga? Baita do governador, mas um cara, eu mesmo chegava lá, arrumar material de escola, o que precisava aqui no município, porque os prefeitos, coitadinhos, era pego o Pedro Paulo lá e era candidato, ele tinha que votar apenas, não tinha outro. E eles não conheciam nem a estrada para ir a Curitiba, que dirá ir lá falar com o governador, falar com os deputados, né? Eu já conhecia tudo, e conhecia bem os deputados, então eu trazia o caminhãozinho, eu marcava um leito no caminhãozinho, carregado de material escolar, quais são material escolar? E trazia, e aqui botava uma caminhonete e mandava o cara distribuir nas escolinhas de madeira. O senhor acho que chegou a conhecer essas escolinhas de madeira, né? Sim, tem fatos, pelo menos. Isso daí começou a desenvolver e foi, daí o Paraná hoje é o que é, né? Hoje o nosso Paraná, querido Paraná, eu acho que é um dos estados melhores do Brasil, mas bem comportado sobre a administração, né? Tá. O senhor fala sempre, o seu comércio se localizava onde? Não era em Capanema? Não, era onde? Quem vai para o estado do Colono, de Capanema a 10 quilômetros, num lugar chamado São Luís. Em São Luís. Lá era meu comércio, lá fiquei 25 anos. Mas daí nós abrimos, porque quando eu fui lá não tinha estrada assim de andar a cavalo. E daí nós arrumamos o pessoal de Santo Antônio, de Barracão, que nós precisávamos muito dessa ligação com a estrada federal ali, né? A federal sempre é melhor que as outras. E daí arrumamos a estrada. E daí se unimos e fizemos uma balsa, os caminhoneiros. Fizemos uma balsa e metemos naquele corredor ali, não teve nada, foi abrindo e abrindo e abrindo. E quando era no fim, entre barro que tinha e coisa que quebrava e rebentava, deu uma estrada boa para sair em Medianeira, pela picada do Luiz Carlos Prestes. Vocês aí, quando o senhor falou aqui da picada do Luiz Carlos Prestes, sim, e é uma coisa que interessa, porque o Luiz Carlos Prestes, ele passou por aqui, vindo do Rio Grande do Sul em direção a Santa Helena. Sim. Isso em 1925. Isto. Quando vocês estavam aqui, já tinha, digamos, ali naquela região onde hoje é o Parque Nacional, já tinha marcas? Já da estrada? É. O Luiz Carlos Prestes deixou marcado. Deixou marcado. Deixou marcado que nós usamos a marca do Luiz Carlos Prestes. Interessante esse detalhe que muitas vezes o pessoal não consegue colar a questão da estrada do Colono que tem hoje, digamos, ou tem toda a discussão hoje, com aquilo que depois que ela foi aberta e aquilo que existia antes. E o Parque Nacional ele foi criado em 1939, em 1925. Em 1925 já o Luiz Carlos Prestes abriu picada. É isso aí. Agora, barca, como é que vocês construíram aquela barca? Vocês fizeram de que jeito aquela barca? A primeira balsa, nós levamos 8 ou 12 tambor e amarramos um tambor no outro e daí pusemos as planchas em cima e fizemos uma balsa para passar pedestre, tinha muito carroceiro que passava aí, isso ninguém acredita, a gente contar, mas carroça de boi, carroça de cavalo passava ali, e nós, com os caminhão, então nós chegávamos com os caminhões carregados, nós viríamos para um tal de Cajo,
lá na Federal, que hoje é Medianeira, não existia Medianeira. Mas o Caju tinha uma compra de feijão lá. Então, nós, para levar lá, nós levávamos com o caminhão até ali na balsa. Aí nós tirávamos do caminhão, botávamos em cima da balsa, passava do outro lado, tirava da balsa, botava no chão, aí vinha, buscava o caminhão, passava lá, carregava o feijão, e daí nós ia lá no até Medianeira, no Caju, para vender. Então era praticamente, vocês não era um barco, vocês criaram realmente uma balsa em cima de tonéis, aqueles que eram bem fechadinhos. Daí o governador mandou para nós, ainda do tempo do Lupião, mandou para nós uma balsa. Mas na primeira enchente que deu no rio, você foi. Aí ele mandou outra balsa. Aí também deu umas enchentes bravas, levou embora. Aí veio, se não me engano, foi o Marcelino Antestão, com a equipe dele. E daí montaram uma balsa moderna, de madeira, mas bem feita, né? Os caminhões passavam carregados. Mas naquele tempo os caminhãozinhos era... Caminhão que carregava mais era 6.000 quilos. Era o meu que carregava 6.500, né? Os outros eram menos. Então botava 2 caminhãozinhos, passava, voltava, pegava mais 2, e assim o Marcelino, me parece que foi o Marcelino, ele fez. Aí logo já veio uma balsa de ferro, já preparada e tal, né? Aí acabou a miséria, tudo, não tinha nada, tinha posto fiscal lá para carimbar as notas, eu mesmo, a quantidade de porcos, e soja, e feijão, e fumo tirado para cá. Ia para Santo. Mas o restante tinha tudo por lá. E nós tínhamos estrada de chão de Foz do Iguaçu até Curitiba. Estrada de chão? Estrada de chão. E aqui nós ia por Barracão até Curitiba. Por aqui. De Barracão até Curitiba. E lá em Curitiba, para São Paulo, nós passamos muito da Serra da Limeira, que era estrada de chão dele, mas logo abriu a BR antiga 101, que hoje eu acho que não é mais 101, mas naquele tempo foi aberta a 101, São Paulo a Curitiba. Daí de Curitiba seguiu a Porto Alegre. Né? Mas as estradas, eu passei por tudo isso aí com os caminhões. E carregava no caminhão os produtos daqui e levava para Curitiba? Isso, para Curitiba. Tá, agora, retomando, o senhor quando chegou em 1952, o senhor passou por Barracão, veio até, pousou ali em Pranchita, e de Pranchita veio até Pérola, que era, o nome de Pérola era quilômetro 35? Quilômetro 35. E aí depois disso, o senhor sabe, depois de lá não tinha mais estrada? Não, acabou ali no 35, que hoje é Pérola Oeste. Dali, da Pérola, até no quilômetro 40, que hoje foi nós fizemos nós tivemos junto do caminhão, fizemos numa noite 5 quilômetros. No outro dia, quando foi meio-dia, eu fui buscar o caminhão na Pérola, para vir até ali. Aí formemos a nossa sede, muito bonita, água à vontade, né? Mas só até ali, dali para cá não tinha. Tinha um morador aqui que se chamava, como é que era? Tinha um hotelzinho, e a dona Judite, até morreu há pouco tempo, até quem arrumou o correio da dona Judite, fui eu que falei com o prefeito. Aqui em Cabanema, e o hotelzinho, como é que era o nome do hotel, você lembra? Deixa eu já vou dizer, eu conheci ele, tem mais, até... Como é que era o nome dele? Daqui a pouquinho eu vou me lembrar. Hotel do Palmito. Né? Ali estava o Clemensor, o Tagadom, não sei das quantas, era o Clemensor que veio, estava se acampando para medir a sede. Não tinha nada, era mais pau, não tinha rocha, não tinha nada, era mato. E ele veio para medir a sede, né?
E daí, quando nós não pudemos se instalar aqui, porque não tinha estrada para nós entrar, tivemos que vir até 40, parar. Tá, e no caso, depois para o senhor sair dali desse quilômetro 40 para ir até São Luís? Não, aí, com a troca de governo e deputados, nós conseguimos um trator de esteira e o governador nós cedeu. Como é que era o nome do governador? Ney Braga. Primeiro foi Bento Menezes da Rocha, depois veio Moisés do Peão, Isso. depois veio o general Ney Braga. O nome dele era Plínio Franco Ferreira da Costa, mas era uma coisa assim, nós mandou um trator grandão, e esse trator nós fizemos a estrada. Daí abriram até ali no São Luís, né? O senhor comércio. E esse comércio, digamos, de São Luís, o senhor teve, quando o senhor instalou esse comércio em São Luís, Capanema já estava bem... Estava andando, já tinha bastante comércio aqui dentro. Eu que dava sustentação por causa do caminhão que trazia mercadoria de Porto Alegre, o Juiz, Rio Grande do Sul, que por aqui era muito ruim para ir a São Paulo, Curitiba, então para cá era melhor, porque o ruim era ter barracão. Mas depois barracão, pega Santa Catarina, pega o Rio Grande do Sul, aí nós já a estrada era melhor. Então significa basicamente que se a gente olhar, o senhor falando isso, aqui a colonização dessa nossa região tinha toda a ligação sempre com o Sul e não com o Paraná mesmo. Exatamente. Né? E porque não tinha outro meio. Era dois carreiros, um para cá e outro para cá. Sim. E o senhor, digamos, aqui em Pérola, depois pensando, digamos, a partir daquele do episódio que o senhor viveu ali, que o senhor narrou sobre aquela tocaia, digamos. Quando aconteceu tudo isso, digamos, em 57, já tinha, Capanema já era 6, 7 anos, 5, 6 anos no município. Era 6 anos já município. Depois disso, por exemplo, como é que foi a questão da vida das pessoas aqui? Como que se organizou a economia? Ela começou a andar, começou a vir mais gente? Como é que foi a ocupação? Não parou de vir gente. Depois que a companhia se adequou, não parou de vir gente, vinha de a maior parte de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Até fosse fazer uma listagem, os dois estados que mais veio gente foi Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Mas veio depois, apareceu de cá, de lá, mas o povo que estava aqui e que está ainda é do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Povo trabalhador, povo honesto, gente boa. Eu posso dizer, porque eu convivi com esse povo, né? Eu estou com 88 anos, né? Agora vamos esclarecer uma coisa. Quando a gente lê tudo que se fala sobre aquela tocaia que aconteceu ali, que falava até hoje tem no quilômetro 17. Não, 14. Está lá o monumento, né? Está lá o monumento. Isso. Então foi no quilômetro 14. O senhor falou que teve um que era seu empregado, inclusive, e quer dizer, daqueles que foram fazer a tocaia, morreram 3. Morreu 3. E daqueles outros que estavam vindo no caminhão da companhia, morreram, você disse que viu quantos? 5. 5 então, que eu vi. Tá. No conjunto agora, nas fotografias que dá, o pessoal não tem muita certeza, né? Eles não separam o que era da companhia, do pessoal que foi tocaiado e de quem fez a tocaia. Então, quando foi feita a tocaia, houve tiroteio também, houve confronto. Houve de ambas as partes. Só que de cima da caminhonete era mais ruim, porque o carro vinha andando e a tocaia estava firme, né? Então Nesse caso, uma coisa importante esclarecer, eu acho que aí talvez o senhor esteja elucidando uma coisa que a maioria das pessoas, e mesmo de quem pesquisou, nunca se deu conta. É que houve não apenas uma tocaia que atocaiou e pronto. Não. E houve um confronto e que morreram gente também daqueles que foram fazer a tocaia. Porque não foi só de quem estava, digamos, vindo da caminhonete da companhia. Exato. Não. E pelo que o senhor lembra,
Daqueles que vinham naquela caminhonete da companhia, eram todos eles jagunços ou tinha alguém diferente? Eu tenho certeza que eram jagunços, porque os caras que foram fazer a tocaia conheciam todos, que eles iam lá nos escritórios ver como é que estava andando, assim, circulando as coisas. E eles conheciam. Eles mesmos me diziam para mim, Levino, você dê carona quando eles atacar, dê carona, porque aqui precisava muita carona de caminhão, né? Porque essa gente são bandidos. É tudo bandido, que é gente que saiu da cadeia, tiraram da cadeia e mandaram para cá, e é tudo gente perigoso. Você nunca negue uma carona. Não, eu não nego para ninguém, o que eu posso fazer eu faço, e vou indo, então, mas eu tinha medo. Eu tinha medo, porque na caminhoneta deles tinha um canto reservado na caminhoneta, eu não sei contar que tipo de arma que era aquilo, mas eles tinham bastante. E eles não fizeram mais maldade, porque naquele tempo não existia tal de motosserra. Se existisse a tal de motosserra, eu acho que tinham tomado as coisas. Daí motosserra para derrubar um rancho ali é 30 minutos, você foi, né? Isso aqui é uma coisa que eu queria que o senhor descrevesse para nós. Normalmente, quando se fala que os jagunços, eles chegavam, pressionavam, obrigavam os colonos até assinar nota provisória. O senhor falou que eles destruíram muitas casas. Derrubaram bastante. Não, foi um desespero. Nas últimas semanas, eles botaram para limpar. Foi aonde os colonos correram tudo, abandonaram e vieram se apoiar no que era nosso, nos galpões, mas não deu para nada. Eu tinha uma garagem, uma casa de morar e mais uma outra casinha. Os meus cunhados tinham depósito grande, assim, para cereais, coisas já construídas, que viram que a produção ia ser muito boa. Então, armazém de lá, tomaram conta tudo. Mulherada, criança, forro de cama para tudo que era canto. E daí que os homens se revoltaram, portanto que nem falaram comigo. O caminhão do Levino está aí, bom, em cima, o caminhão do Levino vai aparecer, ele está por aí. Então, quando o senhor, porque e uma coisa importante que a gente tem que, o senhor foi, na época, o senhor vivia aqui, mas a organização dos colonos, eles tiveram que fugir das casas porque estavam sendo perseguidos, se reuniram lá onde que vocês moravam, e aí quando quiseram fazer a revolução, eles foram lá para fazer a tocaia, eles chegaram e intimaram Exatamente. Não tem conversa. Eu enterrei minha sogra lá e vinha, minha mulher tinha uma criança pequena, e já me encontrar, embarca. Eu falei, mas onde é que íamos? Eu não sabia de nada. Você vai saber, toca a estrada fora aí. Aí a mulher chegou e quis falar, me mandaram ficar quieto, e ficou quieto. É interessante esse momento é bem complexo para a gente entender, porque normalmente isso não está escrito naquilo que já foi, digamos, pesquisado e falado sobre a revolta dos poceiros. Esses momentos, especialmente que os agricultores que estavam lá fugiram, digamos, das suas casas com medo de se reunir. Então ali vem aquele momento, quer dizer, eles depois de terem fugido das suas casas é que eles foram reagir e foram fazer a tocaia. Bem isso aí, bem isso. Eles eram obrigados a partir para a pesada, nem que fosse só com os braços, porque mas brigar com a companhia, com os jagunços da companhia, o liçado de arma, também não era fácil. Mas esses caras, esses 6 que eu citei, que é o comandante, eles estavam preparados. Eles tinham arma de tudo que era tipo também, menos fuzis, mosquetão, metralhadores, não tinha. Mas espingarda, Winchester, revólver, facão, foice, isso eles tinham tudo. E o senhor falou do Pedro Santin. Sim. O senhor, digamos, conheceu bem o Pedro Santin? Sim, onde ele morava? Até por sinal,
não vou dizer bem meu vizinho, porque naquele tempo no mato, então, o senhor fazer 5 quilômetros era igual a fazer 15 no mato, né? Mas era meu vizinho de 5 quilômetros, o Pedro Santinho, todos, só o Pedro Silveira e um alemão lá de Centro Novo que eu não cheguei a conhecer bem. Mas o Dalbos, que era meu compadre, morava ali perto. O Vidarcinho era o outro, morava ali, o Tuxa Mudança, morava ali pertinho. O Adão Maia foi a primeira mudança que eu trouxe do Rio Grande do Sul para o Paraná. Foi nunca me esquece que a mulher dele tinha 15 filhos. Né? E hoje tem um filho dele aqui. E eu, de vez em quando, toco no assunto, né? E ele diz, como é que o senhor se lembra? Mas o nome dela era a Dona Olinda, eu disse. Eu ajudava ela, era aquela fieira de filho. Eu acho que o mais grande, mas ele devia ser assim. 15 filhos. 15 filhos. Era gêmeo, era tudo, que tipo de gente. Né? Adão Maia, então Adão Maia. Ele já faleceu. Ele já faleceu. E a esposa dele também? Sim, a Dona Olinda, sim. Também. Mas tem um irmão, o filho dele mora aqui, participa da terceira idade, que é bom do senhor falar com ele, porque o Adão contava tudo. Hoje eu tenho que ir lá, por isso, por aquilo e tal, e armado e coisa, ele contava, ele ajuda a contar. Né? Participa da terceira idade. Esse foi um ponto importante que a gente queria esclarecer bem, e aí o seu Levino, para nós, foi importante esse esclarecimento. Sim. Porque esse episódio da Revolta dos Coceiros, essa tocaia que aconteceu, é considerado talvez o evento que deixou, aquilo que aconteceu e que começou todo o processo da revolta. Exatamente. E aí, muitas vezes o pessoal fala na tocaia e depois fala que aconteceu uma revolta em Pato Branco, aconteceu uma revolta em Francisco Beltrão. E na realidade nós temos que ter, pelo que o senhor narra, então é uma coisa que deu continuidade. Começou aqui nesse processo da tocaia, depois eles foram para lá, já destruíram a sede da companhia e depois vieram para Capanema. Vieram para Capanema. Então foi todo um processo, não foi só tocar e simplesmente parou. Não foi não. Eu até falo bem a verdade, eu nunca tinha visto falar, né, dessas coisas, porque eu tive no quartel também, mas no quartel não fala essas coisinhas. A conversa é mais diferente, né? Então, mas eu sabia como você tratava, por exemplo, para matar. Depois que o senhor tem 20 homens no seu grupo, pode matar. É revolta. Pode matar, não tem crime. É revolta. E eles arrumaram 26, eles sabiam disso. Arrumaram 26, né? É interessante até para a gente pesquisar que código era esse, se considerar. A partir de 20 pessoas já não era mais crime. Não. Então, quer dizer, o grupo que se formou era de 26, justamente porque aí passava a superar a questão da questão do crime. Né? Daí, o senhor vê, eu achava errado, mas não podia abrir o bico. Mas eu achava errado, porque 20 pessoas diz que já é uma revolta. E a revolta, bom, aqui morreu tudo o que morreu, ninguém pegou um ano de cadeia, ninguém. Tinha que ter pegado um livrinho que levou lá esse povo para contar quem era, quem não era, não é mesmo? Não, ninguém veio atrás. Quem morreu, morreu, quem não morreu se escapou e pronto, né? Esse é um ponto central que a gente pode também ver do ambiente que existia na época. Talvez aí provocar os estudantes para a gente começar a pesquisar isso, sobre essa concepção de revolta que aconteceu e toda essa consequência. O que aconteceu? Que houve um determinado momento em que, por exemplo, houve muitos, e pelo que o senhor fala agora aqui, até a gente teria que pesquisar um pouco mais, e teríamos que conversar mais para ver o seguinte: o senhor falou, morreu, pelas suas contas, 8 ali na tocaia. Daí já foi para Lajeado Grande e lá o senhor disse que morreu mais gente. Lá morreu, nem sei quanto que o fogo foi, tem mais, né? Eu calculo lá que de 12 para cima morreu, porque o escritório inteiro com o povo todo. E era grande, o escritório era grande, porque eles tinham
Eles tinham um quartel de jagunço, que eles trouxeram quando eles foram, depois que eles pesquisaram onde moravam Pedro, o Francisco e o João, eles pesquisaram, tudo sabiam onde morava, eles trouxeram, isso era preso lá da cadeia, que liberaram para mim, trouxeram e formaram o grupo deles de jagunço, tinha nome de jagunço, e era jagunço mesmo. E os colonos, eu acho que se mexeram na hora certa, porque as famílias, tudo nos galpão dos vizinhos, como lá onde eu morava, meus cunhados, tinha meu sogro, ainda tinha uma sede nossa, eles tomaram conta e pediram socorro. E esses 6 cabeças, eles já estavam montando o lugar, tudo certinho para fazer o combate, estava intocado, que dizem, né? E fizeram certo, bem certinho. E também não houve processo, eu tinha um sargento que sobrou aqui, então ele foi morar comigo. E ele dizia, senhor Levino, eu tenho medo, eu acho que eu vou ser preso, porque eu era da polícia. Mas se o senhor era da polícia e está aqui, tá bom, eu quero que tivesse morrido lá nos combates, né? É importante, isso é uma questão que já leva também até pelo ambiente que devia existir na época aí, da insegurança, quer dizer, não tinha nenhuma capacidade, o Estado não tinha condição de se impor aqui nessa questão de fazer, digamos, a execução de uma lei. Era realmente os jagunços de um lado, os colonos do outro, houve uma revolta e houve um combate. Isso foi um fator que eu gostaria que a gente tem, que é bem esclarecedor para a gente em relação ao ambiente. Outra coisa que, partindo disso, o senhor disse que aconteceu tudo isso. Aqui em Capanema, quando o pessoal veio para Capanema, aconteceu, por exemplo, essa questão o senhor falou que não queimaram a companhia. Morreu alguém da companhia ou não? Olha, para não dizer que não morreu, 2, mas eles contaram que era jagunço, que os colonos pegaram e mataram, aqui na estrada que ia para o porto. 2, eu até sabia até o nome deles. Diz que era jagunço da companhia, mas só 2, mas ficou por aquilo, ninguém deu. Ficou por aquilo e pronto, né? 2. Né? Tá. E depois ali a companhia, depois daquela, nunca mais voltou a se instalar aqui. Nunca mais botou os pés aí, nunca mais botou os pés aí, deixaram tudo, as coisas aí, apesar que aqui não era muito. O escritório central era no Lajeado Grande. Aqui eles estavam colocando, aterrissando o escritório, mas o central era lá no Lajeado Grande, né? Isso. Agora vamos ligar com outro assunto que foi, o senhor trabalhou a questão do transporte daqui para Medianeira. O senhor fizeram a balsa, fizeram a abertura da estrada, depois do Rio Iguaçu até Medianeira. Como é que foi essa abertura? Essa abertura é o seguinte, tinha um tal de guarda, até o nome dele eu podia dizer, eu sei bem o guarda, se o Marcelino fosse vivo, ele ia me ajudar a dizer. Tinha um guarda que morava sobre o meio da estrada, que o parque dá 16 quilômetros, de lado do Rio Iguaçu até Fernando de Vista com o Jardinal, dá 16 quilômetros. Sobre o meio, esse guarda veio morar. Mas ele tinha criação, tinha cavalo, tinha isso, tinha aquilo, e ele, para não fazer nada, ele ia roçar a estrada. A picada do Luiz Carlos Prestes. O Luiz fez bem montado, eu acho que era engenheiro até, bem montado. Então quem abriu foi o Jassanã, era o nome do guarda, Jassanã. Esse que abriu a estrada, que roçou, que limpou para nós podermos passar com os caminhões depois. E daí o caminhão mesmo vai abrindo, vai quebrando, vai levando, e daquele jeito. Aqui tinha o saquineiro da Pranchita, que traziam muita madeira da Pranchita, pegavam do Dambas e Piva e traziam na foz, na casaca, para os argentinos. Se eu ver os argentinos, tinha pinheiro que caía até dentro de casa, comprando os pinheiros do Brasil. Naquele tempo, hoje não se fala, né? Mas naquele tempo. E eles compravam madeira aqui e levavam na casaca aqui no Foz do Iguaçu. Passava tudo aí no parque, tudo aí. Tudo. Eles abriam, roçavam, cortavam pau. E o Jassanã, o coitado do Jassanã,
Até ele convivia muito comigo, era muito amigo, que era no meio do mato, ele tinha família. Os filhos dele vinham ali em casa, ficavam por ali. E eu tinha um jipe que podia chover, pedra ali, que jipe, embora eu levava, eu queria muito bem ele, né? Então o Jaçanã foi o que roçou toda essa estrada, que abriu toda, e a estrada é considerada sempre a estrada do parque, a estrada do parque. Depois que botaram esse nome aí de... Estrada da Colônia. Não é esse outro nome. A Estrada do Colono já tinha nome ali, já dizia Estrada do Colono. Como é que tem o nome do parque? Não é Parque Nacional. É Parque Nacional do Iguaçu. Não, mas tem o outro nome, daquele homem que mataram lá no Pará. Ah, não é, aquela não é estrada. Hã? Aquela não é estrada. Não, o parque. Agora tem aquele nome. O nome Parque Nacional do Iguaçu parou. Não, é o mesmo. Ele continua, acho que É ele mesmo. continua. Às vezes ele Aquele tem- é o instituto. O instituto do cara. É o Instituto Chico Mendes. Isso. Isso que eu quero dizer. Isso, o Instituto Chico Mendes depois, antes era o IBAMA, que era tudo, Sim. daí eles separaram o IBAMA e o Instituto Chico Mendes é que passou a administrar o parque. Exatamente. Mas na verdade era Parque Nacional do Iguaçu. Sim. E continua o nome, só que quem administra é o Instituto Chico Mendes, que é Isso, que é. nós chamamos. Então, agora uma coisa importante que vamos tentar aprofundar um pouco isso. Vocês fizeram aquela vez aquelas barcas de tonel, Sim. iam para a Medianeira. Essa estrada, então, esse Jaçanã, esse guarda do parque, é que mantinha ela aberta, Isto, porque continuava, isso aí. ela ia até Medianeira. Até Medianeira. Isso. E ela nunca foi fechada. Né? Nunca. Fecharam agora. Depois que bloquearam tudo aí, mas isso nunca foi fechado. Isso ali chegou a trabalhar a máquina de tudo que era tamanho, só não saltaram. Mas o mais tinha máquina de tudo que era tamanho, que trabalhava tempo do governador José Richa. O governador José Richa mandou máquina à vontade, porque ele trouxe o asfalto até no parque lá e levou daqui até no Rio. Só não pôde entrar no parque que foi impedido. E nesse caso aí, foi o projeto de asfaltamento, inclusive o projeto de asfaltamento que motivou, digamos, a entrada na justiça por parte do pessoal para impedir, porque quando asfalta, faz o asfaltamento, ela impermeabiliza e daí já é problemático. Né? Agora, uma coisa importante que a gente vê, na época tinha, que vocês estavam ali, a presença, digamos, dentro do Parque Nacional, era só um guarda que tinha lá para cuidar. Não tinha outro tipo de estrutura? Só nem... o Jaçanã. Só o Jaçanã. E isso é importante a gente saber, porque a Capanema, aí no outro lado Medianeira, no caso tinha Serranópolis, eles conviviam de uma forma natural, só tinha essa pessoa que cuidava, digamos, do trânsito. Exatamente. E não era alguém para cuidar, ele só cuidava da estrada. Cuidar só da estrada. É interessante a relação, que normalmente agora, digamos, o Instituto Chico Mendes cuida do parque, dizer, e a estrada, digamos, é um problema muito sério, que não está, ainda disputa a questão da abertura. Né? Nós estamos ali com o projeto de lei e tudo, e a gente até fez umas entrevistas aqui com o pessoal sobre isso. Então, nesse sentido, eu acho que o Solivino, é uma coisa que o senhor esclareceu, dois assuntos para nós foi fundamental. Primeiro foi essa questão da própria revolta dos coceiros, a questão ali daquela tocaia, que foi um ponto de início, até é uma coisa importante, nós agora tivemos um porquê aconteceu isso. Por que aconteceu a tocaia? Ela não aconteceu à toa, a razão de ser. Isso teve a razão, claro. As pessoas estavam tentando reagir porque estavam acuadas. Já estavam na lama. Né? Isso. E aí depois daquilo, então, a tocaia já aconteceu, foi para Lajeado Grande, veio para Capanema, quando deu a tocaia já estourou todo o processo aqui na fronteira. Então, isso é importante, esse foi um ponto esclarecedor para nós. A outra é essa questão da própria visão da estrada
do colono. Do colono. Que a travessia do Rio Iguaçu sendo feita com as balsas de tonel. De tonel. Isso é uma coisa que... Você não tem foto dessas balsas? Não, mas o senhor sabe que naquele tempo, nossa senhora, não existia essas coisas, tinha que trazer de fora. Né? Você fotografia não tinha Não, jeito? não, na revolta eu se tivesse um fotografista junto, mas eu tinha tirado tudo, não, nem do caminhão. O caminhão eu vejo, o caminhão está aí. O Bando ele disse que não é aquele, mas eu conheço o caminhão, é um Ford 52, né? E ele me disse, não, eu comprei em São Paulo, mas eu troquei em Curitiba, talvez o outro veio lá de São Paulo e levou para São Paulo. Você foi lá e comprou lá. Mas ele é igual àquele. Mas é aquele, lá bem lavadinho, mas é a coisa mais linda do mundo, é aquele, né? E eu me lembro bem, barbaridade, porque eu me admiro, eu até não sei como é que eu estou por aí ainda, ver o que eu vi nesse mundo, nesse Paraná, nesse Mato Grosso, esse Mato Grosso é coberto de ladrão, sem vergonha. E o Rio Grande do Sul e Santa Catarina é dois estados milagrosos, depois o Paraná passou a ser milagroso. Nós temos 3 estados no Brasil, 3. O mais é vagabundagem. Vagabundagem, né? Mas eu queria só, retomando assim, para que a gente pudesse concluir, já pensando na conclusão. A gente... O senhor falou assim que buscava os produtos para a mantença do pessoal aqui. Isso, é. Tá. Quais eram os principais produtos que o senhor trazia? Eu trazia farinha de trigo, saco de 50 quilos, farinha de milho, saco de 50 quilos, feijão, saco de 60 quilos, isso foi o início, que depois logo começou a produzir aqui, mas de início. Aí banha, vinha 4, 5 latas de banha, sal, vinha 10, 20, 30 sacos de sal, que o povo, é aquilo que não tinha aqui e que estava difícil. Então essa era a parte essencial. E como eu puxava as mudanças, a maioria das mudanças eu sabia quanta gente tinha. Então era fácil de eu controlar, trazer mantença para tudo. Chegava ali, era uma alegria ver o que comer. Lá na Pérola do Oeste, então, eu tinha uma fábrica de salame em Santa Catarina, uma fábrica de cachaça e uma fábrica de queijo. Quando o meu caminhão chegava, aquelas mulheres coitadinhas, vinha com o dinheiro assim, ó. Olha, senhor, olha, porque era por peça, não era por peso, não era por pedaço. Era peça, coitado, comer, louco de vontade. Porque esse povo que veio do Rio Grande do Sul, que veio de Santa Catarina, era um povo que comia bem, um povo pobre, mas comia bem, dormia bem, tinha seus confortos, e aqui não tinha nada. Aqui não tinha nada, aqui era o peito do cara. Aí agora o senhor falou, e lá eles comiam bem, dormiam bem, tá. Como é que era a casa desse pessoal que morava? O senhor conheceu umas casas aqui assim? Lá? Ah, não, aqui? Não, mas conheci, não, aqui de começo. Então aqui tinha uma madeira, eu não vou lhe dar o nome, porque o senhor não vai conhecer. Tinha uma madeira que dava umas lascas largas que nem esse aqui. Que fazia, vamos dizer que fosse uma tábua. Então para fechar essa parte de baixo, essa madeira dava. E para fazer para cima era folha de palmito, folha de coqueiro. Eles botavam um preguinho lá e faziam. Aí era a casa. Mas quem tinha um gatão desse tinha uma casa de luxo, né? E colchão, essas coisas, como é que era? Esses colchões, tudo de palha de milho, até sabugo dentro tinha. Tudo dormia em cima, que não dá, porque não tinha outros meios. Leopoldo Kreut, que era, vamos dizer, o primeiro morador de Capanema. Leopoldo Kreut. Leopoldo Kreut, marido da dona Judite, os dois são falecidos. Esse que tinha o hotel. O Hotel do Palmito. Hotel do Palmito. Agora já lembrou o nome também, que coisa boa. Passando. Então, e como é que, por exemplo, você falou daí? Nas casas, por exemplo, eram bem simples, construções bem simples. Normalmente só usavam madeira e coqueiro, essas coisas. Madeira e coqueiro. Muitos cortavam madeira mais ou menos nesse porte
E na altura certa, fazia de pau roliço, embaixo. E em cima o leitão, como eles chamam, leitão, né? Palmito, folha de palmito, folha de coqueiro, que a folha quando ela murcha, desce para baixo, né? E daí a chuva passa um pouquinho, mas o pobre atravessa as coisas aí da bola. Interessante. Se ele tiver o que comer, né? E para cozinhar a comida? Para cozinhar era no chão, fazia chama de borraio, fazia um fogo no chão e ali cozinhava 2, 3 famílias num fogo só. Num fogo só. E daí comia e cada um agarrava seu destino no seu sítio. Né? Cada um ia para o seu sítio trabalhar, mas tudo trabalhar, a mulher ficava em casa cuidando da criança, cuidando um pouquinho no chiqueiro para matar eles, que é um tigrão para tratar um porquinho, um pasto lá no meio do mato, para tratar um porquinho. Eles tinham muito disso, muito mesmo. Né? Mas era uma alegria. Era tudo pobre, mas era uma alegria. Agora vamos ver, por exemplo, eles vinham aqui e começaram a produzir. Vamos dizer assim, o que eles produziam mais? O senhor falou do fumo que o senhor chegou a comprar, o que mais? O primeiro socorro foi o fumo. Isso eu arrumei com as suas cruzões santuárias. O primeiro socorro foi o fumo, aí depois veio o feijão preto, veio o milho. O feijão preto é coisa natural ali, todo mundo sabe, conhece. E o milho, o feijão, já tinha mandioca no meio da roça, né? Já tinha mandioca, batata, porque o colono, o coitado do colono, ele sofre o primeiro ano. Depois, a pessoa se der uma doença, aí muda a conversa. Mas se não, ele sofre só o primeiro ano, ele já sai comida. E as outras coisas que mais dura, comprou uma calça do ano. Tá, mas que tipo de roupa eles compravam naquela época? Naquele tempo tinha um brincoringa. Brincoringa? Brincoringa, eu acho que o senhor viu falar. Já ouvi falar do brincoringa. Era o brim que se trazia no sertão para vender, porque hoje nós temos o jeans, que chamam de jeans. O coringa era melhor que isso, era grosso, era desse copo aí, era duro mesmo, né? Bem coringa. E a camisa, e existia também para calça, um brim diamantino, o famoso brim diamantino. Né? Olha só, esse termo já ouvi falar. Né? O famoso, só fabricava em Santa Catarina, em Blumenau. Eu sei porque eu comprava umas fábricas. Né? Então eu tinha um cartaz, professor. Se eu fosse lhe contar tudo, eu fico até muito. Eu tinha um cartaz que não tinha no mundo. O governador, ou com o Lampião, ia no chimarrão lá na casa dele, a dona Rosa, a patroa dele, o Fernando e o irmão dele. Eu chegava lá, e a mulher dizia assim, Rosa, sabe quem que chegou aqui? Ah, vai me dar outra surpresa aí, é de Capanema. É o Livino. Já ela descia lá de cima com uma xícara de café. Ah, bom dia, boa tarde, um café. Eu tinha um cara, o falecido, ele foi deputado muito tempo e tem ainda um Carequinha, chama o Carequinha lá em Curitiba, ele é pai do Carequinha e um homem muito falado, foi deputado, foi chefe do Tribunal de Contas. Ai, como é que é? Doutor Candinho. Doutor Candinho. Isso era gente que eu ia comer lá na casa deles. Mas eles nem queriam bem demais. Eu tinha tudo. Eu tinha uma vida pobre. Mas rico de amizade, assim, isso ninguém ganhava. Ninguém era mais rico. E aí, com toda essa amizade, chegou a pensar em cargo político? Exerceu algum? Sim. Quando, no ano 59, eu tinha eleição para prefeito, que foi eleito Manuel Pinto Rodrigues, chamado de Neco Pinto. O pessoal da revolta vieram aqui e foram lá no meu comércio.
Livina, você é nosso candidato a vereador. Eu digo, mas nem fala, eu tenho meu serviço, nem me fala. Não, você vai trabalhar. Você vai trabalhar e nós vamos te eleger a vereador. Mas você não pode dizer que tudo que você fez para nós, você escutou a vida, o teu caminhão, o que você tinha para nos ajudar, e nós não vamos lhe ajudar com voto agora. Não, mas é eu que não quero. Meu negócio era muito bom, meu comércio era muito bom. Pois aceitei. Então precisava de 150 votos, fiz 158. Até tenho lá na minha casa o quadro do tempo que eu era vereador, né? Até esse dia eu disse para ela, se você pegar aquele quadro e pegar essa camisa aqui e botar um perto do outro, você não disse que é o Livino. Tinha uma fotografia sua? Ó, que coisa boa, a gente vai conhecer o Livino, então. Mas exerceu quantos anos como vereador? 4 anos. Só 4 anos? Só 4 anos, e daí eu deixei de ser prefeito quantas vezes em Capanema, os fiscais tudo iam lá em casa, me cercavam na rua. Tinha uma família Gatti, até tem a velha, ainda eu acho que é professora aposentada, e tem um gato que eu acho que tem ponto de táxi aí. Eles se reuniam e vinham lá e diziam, eu quero gastar os pneus nesse carro aí, mas eu quero ver você eleito, você é o nosso prefeito, mas eu sempre agradeci. Eu agradeci muita coisa, agradeci a colotoria estadual para não fazer nada. Eles me ensinaram. O deputado disse, você vem na colotoria, você só passa lá e assina, pode cuidar do teu negócio, mas a colotoria está no teu nome. Eu disse, mas eu não quero essas coisas. Muito obrigado. Querem colaborar comigo com outras coisas, colaborar. Mas não quero saber cargo meio político assim, eu não quero, nunca fui em política. E vou lhe falar a minha verdade, assim, não vai surpreender comigo. Eu tenho um pouco de nojo quando começam a falar em política. Até meu título. Ontem não me perguntaram. O senhor renovou seu título? Não renovei, não vou renovar e não vou votar. E eu queria votar por Álvaro Dias se eu fosse candidato a presidente. Olha só. Por Álvaro Dias, até vou falar para minha mulher, para ela votar para mim, fazer isso, votar para o Álvaro, se ele for candidato. Mas eu não vou votar mais, porque fazem, acho que uns 8 anos, que eu tirei para votar para as mulheres, para ver se as mulheres pegam a administração e seguem, porque os homens estão muito fracos, né? E eu fui feliz em Capanema. Primeira mulher era prefeita, lutei para ela, ela foi prefeita. Tem muitos que falam aí, de arrebentar dela, mas foi a melhor prefeita que teve aqui. Foi a melhor prefeita. Assim tivesse outra mulher para prefeita, para nós eleger. Né? Mas eu não gosto de política, não quero nem saber, mas nem Deus o livre. Eu quando eu vejo o pessoal chegar e o que mais me matou na política, me acabou com a vida, foi o Nelson Meu. Nelson Meu, ele era uma pessoa nossa aqui. E eu participava da terceira idade, era da diretoria da terceira idade. Ele vinha lá, nós conversávamos, que ia vir tantos em dinheiro para nós tocar a nossa obra e tal, até hoje. E agora eu li no jornal, está lá com 200 e não sei quantos milhões que meteu a mão e condenou os próprios filhos. Os próprios filhos ele foi condenar. Então a política... O senhor nunca foi... Não quero saber. Bom, é importante porque o senhor falou ali e eu fiquei curioso, o senhor tinha toda essa relação e de repente o senhor não falou nenhuma vez. Só exerceu então uma vez como vereador e nunca mais? Só. É interessante essa maneira de ser, de compreender até isso. Senhor Livino, eu gostaria agora de ver se tem algum aluno que gostaria de fazer alguma pergunta. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para o senhor Livino? Se tiver alguém, por favor, já tem um microfone ali para falar. E gostaria que falasse no microfone, que daí a gente consegue gravar o som, porque senão a gente perde o som da pergunta. Alguém quer fazer? Não. 1
Ninguém? Então nós vamos fazer o seguinte, diz que quando... Opa, lá, já apareceu um. Vamos lá. Diego, você pode fazer. Seu Levino, durante a tocaia do quilômetro 17, o senhor se lembra da participação do seu Hermes Ferreira? Ele era lá da comunidade de São Valério, a gente já fez um processo de entrevistas com ele e tudo mais. O senhor se lembra dele, seu Hermes Ferreira? Me desculpe, eu sofro da audição e o microfone me faz mal em vez de me ajudar. Então, se ele pudesse vir mais Não, próximo... ele perguntou, a pergunta é mais ou menos assim, se o senhor, quando foi na Caravela Tocaia, nós fizemos entrevista aqui com um senhor ali que mora em São Valério, chamado Hermes Ferreira. Ele era jovem na época e participou daquele grupo que foi lá para fazer a tocaia. O senhor lembra dele? Não, eu não me lembro dele, mas nos nomes que ocorreu dentro, eu vi esse nome. Mas eu não cheguei a participar, assim, de conversar com ele, me identificar com ele, porque era bastante gente e bastante apurado, né? Mas eu vi. Ferreira, né? Esse Ferreira não era de Bela Vista da Carova? Ferreira. Esquina Gaúcha, talvez? Talvez, não sei se ele fosse de Esquina Gaúcha, não é? É isso? Foi, Então é isso aí. Porque hoje mudaram, tinha Esquina Gaúcha, tinha Bela Vista Carova e me parece que até tinha mais um nome ali. Então mudou, mas positivo, vim falar sim. É porque o seu Hermes foi, nós já entrevistamos aqui, porque ele participou também da Sim. E aí uma coisa só, uma última pergunta que, aí lembrando e vinculando um pouquinho com o seu Hermes, quando falou, ele disse assim que ele teve um período que ele fugiu para a Argentina por causa ele e a mulher foram morar na Argentina, porque estava muito perigoso, que ele estava se sentindo... o senhor conheceu muita gente que morou na Argentina, que fugiu daqui? Que Não. Eu até eu conheci bem poucos. Teve alguém que saiu, mas eu conheci bem pouco porque foi tão rápido que quando a companhia montou a equipe, o escritório para fazer o banditismo, o pessoal se arrancaram das casas, vieram pedir apoio lá para quem tinha um galpãozinho, uma coisa, e os homens se reuniram e acabaram com a história, né? Então, foi muito poucos que teve que sair daqui, mas saiu, mas foi muito poucos que saíram. Ou mais quando viram que os colonos se reuniram, tudo unido, e tomaram conta e o governo mandou os homens dele ali, todo mundo ficou calmo e aguardando a vez, deu certo. Deu certo. Seu Divino, nós já estamos há 1h30 conversando, parece que foi há poucos minutos. Não, por isso eu perguntei quando eu cheguei, o senhor quer só saber da batalha? Ou mais alguma coisa? Mas acho que foi importante, acho que a gente conseguiu conversar algumas coisas fundamentais e eu queria ver se mais alguém gostaria de fazer perguntas ou tá. Então eu gostaria de dizer assim, senhor Divino, primeiro que nós queremos agradecer a sua vida. Aqui no Instituto a gente está buscando, nós temos um projeto de história que está tentando resgatar a história daqui a partir de quem viveu essa história aqui. E o senhor, na medida que a gente foi conversando com a sua filha e coisa assim, a gente foi percebendo que era importante a gente conversar com o senhor. Por isso a entrevista de hoje. Nós estamos fazendo isso com várias pessoas. E a gente está agradecendo especialmente o senhor, porque o senhor esclareceu algumas coisas que para nós não estavam muito claras pela sua vivência na época. Agora eu gostaria de dizer, talvez eu torço para que o pessoal lá dos seus filhos, o pessoal que estava querendo assistir pelo Facebook, o senhor está para o Brasil inteiro, provavelmente pelo Facebook, que nós fizemos aqui ao vivo. Mas então vou ligar para eles, né? E aí depois, o senhor provavelmente foi assistido pelo pessoal, pelos seus filhos, pelas suas famílias, por conhecidos seus. E a gente gostaria de ver se o senhor gostaria de falar alguma coisa para encerrar aqui, para dar uma palavra final daquilo que o senhor gostaria de dizer a partir desse momento. Não, eu sempre pensei assim, de encontrar alguma pessoa que procurasse para a gente contar alguma coisa
com referência à revolta, mas nunca se apresentava. Eu lia no jornal e dizia, está tudo errado, isso aqui está tudo errado, eu conheço tudo isso aqui, no jornalzinho, né? Está tudo errado. Porque eu, como diz o caboclo, no Mata Cobra e Mostra o Porreto, eu conto e dou o nome dos caras. Eu não tenho receio, porque a gente fez a coisa dentro, como manda o figurino. Mas eu quero agradecer muito que o senhor nós trouxe aqui, eu por sinal nem conhecia por dentro, conhecia por fora do Instituto Federal, mas eu tenho o maior prazer em dizer que me achei muito honrado que o senhor nos convidou. E dele também deixo o convite para o senhor. Eu não sei do que o senhor gosta muito, nós temos chimarronistas, temos do Rio Grande do Sul, nós temos café, nós temos Alves lá, que também mata as outras diferenças, né? Vai na hora, convida a gurizada aí, vai lá, conversa lá. E tem tanta coisa daqui do Paraná principalmente, muito, né? Então eu quero agradecer a todos, a gurizada que estão aí, as meninas, tudo que estão aí, o senhor que é um patrão aqui deles, nosso patrão. Eu não tenho mais tempo para vir na aula, mas eu agradeço, ela tem 2 netos que já frequentam aqui, né? 2 netos. Então eu quero agradecer. E qualquer coisa que o senhor precisar, mas mínimas coisas aí, pode me procurar. E nós vamos dizer assim para o senhor, nós agora vamos pegar essa sua entrevista, nós vamos arrumar ela, e depois um dia nós vamos transcrever todas as suas falas e vamos depositar também aqui no Instituto, mas vamos levar cópias disso tudo para o senhor. E com certeza algumas dúvidas, algumas perguntas daquilo que não saiu agora, das perguntas que nós não percebemos agora, que nós podemos de repente precisar falar de novo. Isso. E a gente vai, com certeza, vamos convidar a turminha para ir lá no Chimarrão, fazer de repente ali uma visita na sua casa. A gente temos só os 2, temos o maior prazer em recebê-los. Valeu. Então a gente agradece muito. Tá bom. Nesse momento, então, a gente deixa assim como assim, encerrada a nossa entrevista e dizer que foi uma grande honra ter o senhor aí, com a sua idade, com a sua lucidez, e até hoje, digamos, a gente ter, digamos, a presença do senhor aqui foi muito nós estamos em casa, se achamos em casa, né? Isso quer dizer muito. Eu já dei entrevista sobre essa revolta lá em Pato Branco, lá em Curitiba, lá em Dois Vizinhos, mas lá era a mesma coisa que chegar eu nem sei explicar o que era. Ninguém era ninguém. Né? Eu, portanto, que eu passei sede lá, não tinha nem água para tomar. Essa água foi importante a gente lembrar. Mas, ó, então, muito obrigado, senhor. Tá bom. Eu que agradeço. Jóia. Muita felicidade para o senhor. Valeu.